Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui à nossa sequência de aulas. Hoje a gente vai falar sobre oxirredução. Oxirredução é um tipo de classificação de reações químicas que as suas características fenomenológicas estão associadas à corrosão dos materiais. Por exemplo, aqui a gente tem um carro em um local em que ele está com características relacionadas à formação de ferrugem, a processo de oxidação, de oxirredução, né? Ele sofreu o processo de corrosão, de oxidação, basicamente, ok? Então a gente encontra na natureza vários fenômenos que são classificados como processo de oxirredução, tá bom? De oxidação e redução. Lembrando que um fenômeno, um processo de oxidação ocorre ao mesmo tempo que um processo de redução. E esses conceitos a gente vai ver na sequência aqui das aulas, ok? Quero lembrar também, pessoal, que esses processos de oxidação e redução também podem acontecer em outros tipos de materiais, não são materiais metálicos, mas materiais plásticos. Pode acontecer processo de oxirredução, processo de corrosão, basicamente, né? Em concreto, por exemplo, tá? Então, é um termo muito comum na engenharia se utilizar patologia, o termo patologia, quando se verifica processo de corrosão em uma coluna, por exemplo, né? Em uma parede, enfim, ok? Bom, aqui pessoal, a gente, para poder entender um pouco sobre oxirredução, a gente tem que retornar alguns conceitos sobre propriedades, sobre as propriedades periódicas dos átomos dos elementos químicos. Aqui na tabela periódica a gente tem a distribuição, aqui a organização dos elementos químicos em função de sua, em função da ordem crescente de número atômico, ok? Vou mudar aqui para caneta para ficar mais, vou fazer alguns rabiscos aqui, tá? Então, pessoal, coloração amarela. Pronto. Então, pessoal, verifica o seguinte, que dentro das propriedades periódicas, uma propriedade ela é muito importante, e é a eletronegatividade, ok? A eletronegatividade é uma tendência que os átomos possuem em receber elétrons, ok? Um átomo que tem uma grande, né, um maior potencial, vamos assim dizer, uma tendência maior em receber elétrons, ele é considerado um átomo altamente eletronegativo. O que a gente precisa verificar é o seguinte, que essa tendência na tabela periódica, ela tende a aumentar da esquerda para a direita e de baixo para cima na tabela periódica. Ou seja, num período, por exemplo, aqui, considerando esse período aqui, tá? A gente tem aqui o átomo de boro, carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor. Então verifica o seguinte, você tem um átomo de boro, ele tem um número atômico 5, carbono 6, nitrogênio 7 e assim vai. Então observe o seguinte, que o flúor tem o maior número atômico. Então aqui nessa tendência, de acordo com essa regrinha aqui, né, essa forma aqui, essa dica, né, para poder a gente entender como que a eletronegatividade aumenta, o flúor ele é mais eletronegativo. Então, observe, o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio e que o nitrogênio, carbono e o boro, por exemplo. Então a gente percebe que à medida que aumenta o número atômico, a eletronegatividade tende a ser maior. Então se a gente vai comparar um elemento químico aqui, um átomo de elemento químico, metal, esses aqui são chamados de metais, com átomos, esses aqui que são em verde, pessoal, ó, são chamados de não metálicos, a gente observa que maior é o caráter eletronegativo desse elemento químico aqui. Em relação, se eu comparar aqui o berílio com o flúor, por exemplo, o flúor é muito mais eletronegativo que o berílio. Comparando agora com o boro, o flúor não é tão eletronegativo assim em relação ao boro. Mas veja que a eletronegatividade depende de uma questão de comparação. Então, a gente precisa comparar os átomos para poder a gente ter uma noção de quem é mais eletronegativo que o outro, ok? Então vamos lá. Se eu pegar aqui, por exemplo, um composto químico aqui, o NaCl,
Na. Isso já significa que o potássio ele tem 4 camadas. Então vamos pensar aqui, o núcleo, 2, 3, 4 camadas. Então o potássio ele tem um raio atômico muito maior que o sódio. Vamos pensar aqui, carga positiva, 1, 2, 3, 3 camadas. Então veja que o raio atômico do sódio ele é menor do que o raio atômico do potássio. Então, o que acontece? O potássio aqui, ele vai acabar sendo mais eletropositivo, ou seja, ele tem a maior tendência em doar esse elétron da última camada do cloro, fazendo com que haja aqui uma maior diferença de eletronegatividade. Ou seja, o elétron vai sair muito mais facilmente aqui para o cloro do que o elétron da última camada do sódio sair para o cloro. Veja que as duas ligações químicas aqui elas são extremamente espontâneas. O processo acontece muito facilmente. A ligação química acontece muito facilmente. Todas as duas são de natureza iônica e as duas ligações vão acontecer facilmente. A questão aqui, a diferença de eletronegatividade entre o cloro e o potássio é muito maior do que entre o sódio e o cloro, ok? Bom, mas vamos. Então, esse é o princípio básico para a gente poder entender um pouco sobre a oxirredução. A gente precisa analisar as propriedades assim, eletronegatividade e eletropositividade dos átomos, dos elementos químicos, para poder a gente conseguir entender qual é a carga que esse átomo pode adquirir se caso ele faça uma ligação química, né? Que é o número de oxidação, a carga que ele adquire, tá? Então vamos analisar aqui essa reação química do átomo de ferro, ou na verdade de um ferro metálico, ele é sódio, né? Então você tem uma barra, um pedaço de ferro lá, ok? Você tem um pedaço de ferro sólido reagindo com uma solução de HCl. Veja que HCl aqui é aquoso. Então, o que a gente vai fazer? Colocar esse pedaço de ferro aqui dentro, essa barrinha de ferro metálico, e observar o que acontece. Então, dentro dessa barrinha, dentro dessa solução de HCl, com essa barrinha de ferro aqui dentro, o que vai acontecer? A gente vai observar a formação de um material escuro marrom aqui no fundo da solução, né, que vai turvar a solução, que é o cloreto, o de cloro, né, o cloreto de ferro 2, e a formação de gás, de bolinhas de gás que vão se desprender aqui do recipiente. Essas bolinhas de gás, obviamente, né, olhando para a equação química aqui, é gás hidrogênio. Gás hidrogênio, ok? Então, o que está acontecendo aqui nessa reação química? É uma reação química de transferência de elétrons, pessoal. Se você analisar aqui, olha, a carga do ferro aqui, como ele está no estado fundamental, a carga dele é zero. Quando você olhar para o ferro aqui, nesse composto aqui, você observa que o ferro ele vai ter a carga 2+, tá? E o cloro, opa, e o cloro aqui, deixa eu apagar isso aqui, a carga, eu acabei errando aqui, deixa eu só pegar a borrachinha para apagar. Então aqui você vai ter o ferro com carga positiva 2+, e o cloro 1-. Tá, como é que você sabe disso, professor? Pessoal, a gente já viu nas aulas anteriores que quando a gente vai montar a estrutura de Lewis de um composto, a gente tem que pensar olhando para as famílias, né? Eu já acabei memorizando isso, mas à medida que você vai fazendo bastante exercício, você acaba memorizando também, tá? Mas o objetivo é você conseguir entender as propriedades e não ficar memorizando as coisas. A memorização acaba sendo uma consequência, né? Então, se você fizer bastante exercício, você vai conseguir acabar memorizando também. Então, olha só, pessoal, os cloros já sei que é da família 7A.
E o ferro, bom, o ferro é um metal de transição, tá? Ele tem a possibilidade de doar, nesse caso aqui, 2 elétrons. Então, observe, eu vou colocar os 2 elétrons na última camada do ferro. Então, o ferro, ele doou um elétron aqui, né, para o cloro. Então, ele forma uma ligação aqui com o cloro. Ele doa esse elétron para cá. E esse outro elétron que sobrou, ele vai doar para um outro átomo de cloro, que, obviamente, provavelmente vai estar lá disponível no meio. Então, ele vai doar esse elétron para cá. E vai formar essa ligação aqui. Então, ele vai ter uma ligação, vai doar um elétron para esse cloro e outro elétron para o cloro de cá. Então, ele acaba ficando com a carga positiva, tá? 2 cargas positivas, na verdade. Então, veja que ele sai com o estado né, vamos assim dizer, de carga 0 para 2+. Só que na oxirredução, a gente utiliza essa notação aqui diferente. Ao invés da gente utilizar 2+, a gente utiliza mais 2. E aqui, menos 1. Qual que é a diferença? Quando a gente coloca 2+, a gente está se referindo à carga. A diferença, na verdade, basicamente, ela é conceitual, tá bom? Então, quando a gente fala uma carga de um átomo, a gente coloca o número da carga e o módulo dela, né? No caso, qual é a natureza dela? Natureza positiva. Quando a gente coloca o sinal na frente, a gente se refere de número de oxidação, ou seja, que é, na verdade, a carga que o átomo sente quando, né, que ele adquire quando ele doa ou recebe elétrons, tá certo? Quando ele efetua uma ligação química. Então aqui, mais 2 significa que ele é uma carga de sinal de natureza positiva. Então ele doou 2 elétrons. Então isso aqui vai ter um conceito chamado de oxidação. E a gente vai ver esses conceitos mais à frente, tá bom? Mas entenda o seguinte, número de oxidação, NOx, número de oxidação, abreviado por NOx, a gente coloca o sinal da carga e o número. Quando a gente fala somente carga, a gente coloca o número e o sinal, ok? Então vamos lá. Então, a gente pode escrever essa equação química daqui de cima de uma outra forma, a forma iônica. Então, veja, o ferro está no estado, né, molecular. Aqui a gente tem o HCl, que ele se ioniza na forma de H+ e Cl-, e o hidrogênio gasoso, ele continua na forma molecular, porque não forma composto iônico, né, em solução, afinal esse gás ele se desprende da solução. E aqui a gente tem o cloreto de ferro 2, tá? E aí vai formar lá em solução Fe2+ e Cl-. E esses números aqui são relacionados ao balanceamento, que a gente também já discutiu nas aulas anteriores. Ok? Então vamos lá. Veja que o ferro aqui, ele está no estado 0, ele acaba doando 2 elétrons para o hidrogênio. Ué, mas peraí, professor, ele não doou os elétrons para o cloro? Olha só, ele doa os elétrons para o hidrogênio, adquire uma carga positiva e se liga eletrostaticamente com o cloro. É totalmente diferente. Olha o raciocínio como é interessante. Então, o ferro, ele doa os 2 elétrons para o hidrogênio recebe esses 2 elétrons, se transforma em gás, e o ferro fica positivo, e quando ele percebe o cloro, que é uma carga negativa disponível lá no meio, ele se interage eletrostaticamente com o átomo de cloro, tá certo? E forma esse tipo de ligação aqui, tá? Eletrostático, tá? Então, o ferro, porque ele cedeu elétrons, ele é chamado, então, de oxidante. Ele é o que sofreu oxidação, na verdade, né? Ele sofre oxidação. E o hidrogênio que recebe elétron, ele sofre redução. Então, veja, olha, se o ferro sofre oxidação, ele oxida. Ou seja, ele doa elétrons. Se o hidrogênio sofre redução, ele recebe elétrons. Então, olha como é que faz para a gente memorizar isso, gente? Olha, eu costumo, né, utilizar esse artifício aqui da seguinte maneira, tá? Então, só, oxidação é a perda de elétrons. Então, você tem que pensar da seguinte maneira, tá? Vamos lá. Se o átomo, ele oxida, olha essa sílaba aqui, dá, né? Oxida, dá elétrons, doa elétrons. Então, você pode partir desse raciocínio. Isso é só uma dica para poder ajudar você a memorizar. Então, doa
elétrons. Opa, cortei o T onde não é para cortar. Então, veja, oxidar. Então, se ele reduz, ele recebe. Então, se o átomo ele oxida, oxidar, ele dá elétrons. E se ele reduz, ele recebe elétrons. Então, lembra que o oxidante, né, o que sofre oxidação, ele doa elétrons para quem reduz. Certo? Vamos lá, vamos aos números de oxidação. Bom, observe aqui que o número de oxidação aqui é o número que mede a carga real ou aparente de uma espécie química. Qual que é a carga real aparente da espécie química? É o número de oxidação, ok? Então, essa carga ela pode ser 0, mais 1, menos 1, enfim. Então, no caso aqui, o número de oxidação do ferro é 0, do hidrogênio mais 1, porque um átomo de hidrogênio recebe um elétron. Então, o ferro está doando 2 elétrons para cá, ó. 2 E com sinal de menos é o símbolo para elétron, o E. Então, veja, você tem 2 átomos de hidrogênio aqui. Então, cada átomo de hidrogênio recebe um elétron. E aí, você tem lá um átomo de hidrogênio positivo e outro aqui positivo. Tá? E aí tem um elétronzinho vagando lá. Aí um elétron entra aqui e o outro elétron entra aqui. Aí esses dois átomos aqui ionizados, eles se juntam, formando a molécula que é o gás hidrogênio. Ok? O nóxido do cloro aqui é menos 1, veja, e ele continua, pessoal, ó. Opa, deixa eu fazer aqui direitinho. Continua menos 1, não sofre variação. Mas a carga do hidrogênio, aqui é mais 1, ele passa a ser 0. E o ferro de 0 passa a ser 2 mais, tá? Deixa eu colocar aqui embaixo, ó. Ok? Existem algumas regrinhas para a gente calcular o número de oxidação, tá? Por exemplo, o hidrogênio. Substâncias que são consideradas simples, a gente considera que o NOx é igual a 0. Ok? Substâncias simples, o NOx é 0. Por quê? Se a gente tem um composto aqui, né? Na verdade, esse nem é um composto, é uma substância simples. Aqui a gente tem um átomo de hidrogênio, formou uma ligação aqui. Veja, esse átomo de hidrogênio, ele compartilha um elétron com esse outro átomo de K. Então, ele ficaria positivo e o de K negativo. Só que esse átomo aqui, ele também compartilha o elétron dele com o átomo de K. Então, ele fica positivo e o de K teria que ficar negativo. Então, veja que essas cargas aqui, olha, elas acabam, se você for analisar, se anulando. Esse positivo anula o negativo de K e esse positivo anula o negativo de K. E ele acaba se anulando. Ok? Vamos analisar aqui agora o fósforo. Também é substância simples, o NOx é 0. O hélio é um gás monoatômico, o NOx também é 0. E quando a gente tem, por exemplo, substâncias que têm um átomo de hidrogênio em seus compostos, né? Quando ele se liga a não metais, aí o NOx do hidrogênio é mais 1. É aquela historinha que eu tinha contado logo no começo da aula. Quando o átomo ele é extremamente eletronegativo, a gente precisa comparar, né? Então, assim, para ele ser muito eletronegativo, eu estou me referindo a quem? Tá? Então, se eu estou falando aqui do boro, por exemplo, do bromo, o bromo é mais eletronegativo que o hidrogênio. Mas eu posso dizer que o bromo é mais eletronegativo que todos os átomos? Eu não posso falar isso porque eu preciso comparar. O oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio. O hidrogênio, nesse caso aqui, tá? Ele acaba sendo mais eletronegativo que o nitrogênio. Então, não, desculpa, aqui na verdade o hidrogênio ele vai ser uma carga positiva, tá? Então, veja aqui que a carga do hidrogênio aqui vai ser mais 1, aqui mais 1 e mais 1. Por quê? Porque o nitrogênio é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, o hidrogênio vai, de todo modo, vai doar esse elétron ao nitrogênio. Quer dizer, veja que essa doação, essa ligação química formada aqui, ela é covalente, ou seja, é um compartilhamento de elétrons. Só que esse compartilhamento de elétrons, essa ligação covalente, ela não é 100% covalente. Ela tem uma natureza, um pouco da natureza iônica, ok?
Então, quando o átomo de hidrogênio se liga aos metais, aí a história muda. O NOx dele já fica o quê? Negativo. Por quê? Porque quando o hidrogênio se liga ao metal, o metal é muito mais eletropositivo que o hidrogênio. Então, o metal vai doar elétrons para o hidrogênio. Nesse caso aqui em cima, o hidrogênio doa elétrons para o não metal. Aqui embaixo, o hidrogênio recebe elétrons do não metal. Aí por isso que ele fica negativo. Ele recebe quantos elétrons nesses casos aqui? Aqui ele recebe um elétron. Então por isso que ele fica negativo. O NOx aqui, ó, negativo. Aqui ele doa. Então por isso que o NOx fica positivo. Ok? Em relação ao oxigênio. Pessoal, existem muitas regrinhas. Então a ideia é que com o tempo você consiga se familiarizar e não fica tão memorizando tantas coisas, né? A questão é que se você fizer muitos exercícios, você vai acabar aprendendo bastante. Tá certo? Então, vamos lá. Então, quando a gente tem aqui compostos que a gente tem, eu cliquei duas vezes aqui. O oxigênio, por regra geral, ele tem a carga negativa 2 menos, tá? Então, se você for analisar aqui na água, aqui, ó, vamos colocar aqui a molécula da água para ilustrar para vocês. Então, aqui o oxigênio está ligado ao hidrogênio, 2 hidrogênios. Ele tem 4 elétrons, ou seja, 2 pares de elétrons não compartilhados e uma ligação aqui. E outra aqui. Então, veja, o oxigênio aqui ele é muito mais eletronegativo que o hidrogênio. Okay? Muito mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, esses elétrons aqui, olha, eles vão todos em direção ao oxigênio aqui, ó, tá? Então, ele recebe um elétron do hidrogênio de cá e outro elétron do hidrogênio de lá, ele adquirindo uma carga menos 2. Nesse caso aqui, olha só, veja, olha como que é essa estrutura aqui, tá? Aqui você tem essa estrutura aqui. Observe que o oxigênio aqui, ele recebe 2 elétrons. Deixa eu colocar aqui para ficar tudo bonitinho, a estrutura de Lewis, tá? Essa fórmula estrutural. Veja, o oxigênio, esse oxigênio aqui recebe um elétron do carbono aqui e um elétron do hidrogênio aqui. Então ele tem uma carga, claro, a carga resultante aqui é zero, né? Mas assim, ele recebe 2 elétrons, menos 2. Aqui ele também recebe 2 elétrons, ó. O átomo de carbono, ele recebe 2 elétrons do átomo de carbono. Então ele também tem o NOx menos 2. Aqui também ele tem o NOx menos 2, tá vendo? Ele recebe 2 elétrons do átomo de carbono, ok? E o átomo de carbono aqui, ele está doando, né? Então ele acaba ficando com a carga positiva, né? Ou mais 4, NOx mais 4, ok? E o hidrogênio, aqui como ele está doando o elétron, ele fica com NOx mais 1 e aqui um NOx mais 1. Ele está doando elétron para o oxigênio, ok? Sobre o oxigênio, continuando ainda, né? E nos casos dos peróxidos. Pessoal, no caso dos peróxidos, a gente tem uma ligação da seguinte maneira, tá? Então, nesse caso, o oxigênio nos peróxidos é sempre menos 1. Ao invés de ser menos 2, ele vai ser menos 1. Por quê? Imagina aqui, olha, vamos analisar esse átomo de oxigênio aqui, tá? Vamos esquecer o de cá por enquanto. Então, observe que ele recebe um elétron daqui e outro, esse elétron de cá, ele acaba compartilhando com o oxigênio. Porque, veja, aqui a eletronegatividade, ó, esse oxigênio puxa o elétron para lá, e esse oxigênio também puxa o elétron para cá. Então, essa carga aqui, olha, aqui há um compartilhamento, então, de todo modo, esse oxigênio ele não recebe o elétron, ele compartilha com o oxigênio de cá. Então, esse oxigênio acaba tendo só uma carga menos 1, que é o elétron que vem do hidrogênio. A mesma coisa é esse oxigênio de cá, menos 1. Então, cada oxigênio ele tem um NOx menos 1, porque essa ligação aqui não há, né, esse oxigênio não doa elétrons para esse oxigênio e nem vice-versa. Aqui há apenas um compartilhamento. Então, o oxigênio, de todo modo, ele recebe apenas um elétron, né, com a natureza mais iônica, uma ligação covalente com a porcentagem também significativa de ligação iônica do hidrogênio. Tá certo? Pessoal, só para retomar, eu estou sempre falando sobre ligação covalente iônica aqui, e que uma ligação covalente tem natureza aí também iônica e vice-versa, é o seguinte,
A ligação química ela pode ser de duas maneiras, né? Assim, na verdade, três. Tem a ligação metálica também, mas vamos se atentar aqui só para dois tipos de ligação química. A ligação química iônica e a ligação química covalente, ok? Existem ligações químicas 100% covalentes e 100% iônica. Claro, né? Não é toda ligação que é 100% iônica e nem toda ligação 100% covalente. Mas o que a gente sabe é o seguinte, que existem ligações covalentes que tem uma certa porcentagem de natureza iônica. Então, por exemplo, eu posso ter aqui, deixa eu ver, eu posso ter o HF, o ácido fluorídrico. Veja, o flúor, ele é muito mais eletronegativo em relação ao hidrogênio. Mas a ligação covalente é um compartilhamento de elétrons. Então, o que vai acontecer? O hidrogênio e o flúor, eles são não metais e eles precisam de elétrons para poder ficar estáveis. Então, nesse caso aqui, o flúor e o hidrogênio vão compartilhar elétrons. É um tipo de ligação covalente. Só que como a diferença de eletronegatividade entre os dois é tão grande, o que vai acontecer? O hidrogênio acaba ficando com os elétrons, na verdade, o par de elétrons vai ficar mais próximo do flúor do que do hidrogênio. Isso vai gerar aqui um momento de dipolo no flúor negativo e aqui um momento de dipolo positivo no hidrogênio, no átomo de hidrogênio. Então, essa ligação é covalente com uma certa porcentagem de natureza iônica, porque haverá formação de polos eletromagnéticos. Claro, negativo e positivo, ok? Então, pode acontecer isso. Então, isso aqui só foi a título de conhecimento, porque eu estou falando que as ligações químicas aqui tem tudo, né? Ligação covalente com natureza iônica, a ligação iônica com natureza covalente. Então, a ligação covalente ela tem existe essa condição, ok? Bom, então, pessoal, eu vou pular aqui algumas linhas, na verdade eu vou passear por elas um pouco mais rápido. Então, por exemplo, aqui, ó, alguns átomos que em uma substância composta possuem NOx constante. Então, por exemplo, hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frança, eles vão ter um NOx constante, que é sempre 1, tá certo? No nitrato de prata, por exemplo, aqui, ó. No nitrato de prata, o NOx da prata é mais 1. E o KBr no brometo de potássio é mais 1 também, tá certo? Alguns átomos possuem substância, ainda continua com NOx constante, né? Alguns metais da família 2A, por exemplo, né? Incluindo zinco e cádmio, né? Então, você vai ter lá berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, e eles vão ter NOx constante sempre 2. Alguns exemplos aqui, o cálcio que tem o NOx mais 2 e o magnésio que tem o NOx mais 2. O bromo aqui nesse caso vai ter o NOx menos 1 e o carbonato aqui ele vai ter o NOx menos 2, ok? Aqui, por exemplo, né, o alumínio. O alumínio, tanto aqui no trióxido de alumínio vai ser o NOx mais 3, como no tribrometo de alumínio, ele vai ter o NOx mais 3 também, ok? Por exemplo, alguns calcogênios, tá? Quando for o mais, como oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio, quando for o mais eletronegativo, ou seja, no final da fórmula, à direita. Então, por exemplo, o oxigênio está bem à direita, ele aqui no caso é o mais eletronegativo, e ele vai ter uma carga menos 2, ok? No caso aqui do enxofre também, veja, o enxofre está bem à direita, ele vai ter a carga menos 2 também. Alguns átomos e uma substância composta possuem NOx constante, né? Vamos continuar aqui. Alguns halogênios também, tá? Eles vão ter NOx constante. Por exemplo, aqui o cloro. Tanto o cloreto de alumínio como o fluoreto de hidrogênio, tá vendo? Eles vão ter NOx menos 1 também, tá? Se eu pegasse, por exemplo, aqui o cloro no NaCl. O cloro aqui também tem o NOx menos 1, então veja que ele é constante. Se eu pegar aqui o KCl, também o NOx menos 1. Se eu pegar aqui outra substância, deixa eu ver. Cloreto de cálcio, o NOx também do cloro é menos 1. Então eles vão ter o NOx constante, tá? Todo átomo em um íon simples possui NOx igual à carga do íon. Então, por exemplo, esse íon simples aqui, a carga dele é 3+. E qual é o NOx dele? Alumínio mais 3, tá? Então, um íon simples ele vai ter esse NOx aí. Por exemplo, o cálcio 2+. Qual que é o NOx dele? Você vai ter lá Ca mais 2. O oxigênio, a carga dele é menos 2. Qual vai ser o NOx dele? A carga 2-. Qual vai ser o NOx? Menos 2. É só você inverter a posição, tá?
É fácil. O flúor. O flúor, se a carga é menos 1, tá? Aqui ele vai ser, se a carga vai ser 1 menos, aqui vai ser menos 1. É porque geralmente o número 1 a gente omite, né? Então aqui a soma algébrica do NOx de todos os átomos é sempre igual a zero, pessoal. Então outro aspecto importante. Então, por exemplo, qual que é o NOx aqui de sódio? É mais 1. E do oxigênio, menos 2. E do hidrogênio, mais 1. Então esse somatório aqui dessas cargas tem que sempre dar zero. Então mais 1, menos 2, mais 1, zero. Aqui no óxido de alumínio, por exemplo. O alumínio tem o NOx 3 e o oxigênio menos 2. Então, veja aqui, tem 2 alumínios aqui, então eu vou multiplicar 2 vezes 3. O oxigênio são 3 átomos, então é 3 vezes 2. Então, isso aqui vai dar 2 vezes 3, 6, positivo, e aqui 6 negativo, que vai dar 0. Okay? Agora, quando a gente tem um íon complexo, por exemplo, aqui o SO4, 2 menos. Veja que a carga desse ânion, isso aqui como é negativo, é um ânion, é 2 menos. Então, o somatório das cargas parciais aqui, ó, do enxofre com oxigênio tem que dar menos 2. Vamos lá. A carga, o NOx do enxofre, a gente até não sabe aqui, né? Mas eu sei que a carga do oxigênio, que a gente já viu nas regrinhas, é sempre menos 2. Dificilmente a carga vai variar. O NOx, então o NOx vai ser menos 2. Ok? O que eu faço? Eu não sei o NOx do enxofre, tá? E a gente sabe que o enxofre pode expandir o octeto. Então, a gente vai ter aqui o X, ele vai ter, por exemplo, aqui, ele vai ter aqui o X mais 4 vezes menos 2. Então, o que vai acontecer? Você vai descobrir qual é a carga do elemento X, tá? Que é o enxofre aqui. Então, você vai ter, para você trabalhar em função de X aqui, você vai descobrir que a carga do enxofre aqui vai ser mais 6. Então, veja, e se você somar aqui agora a carga do enxofre, que é mais 6, mais a carga do oxigênio, que é 4 vezes menos 2, tem que dar quanto isso aqui? Vai ficar 6, 2 vezes 4, 8, menos 8 é igual a menos 2. Observe que a carga do ânion já está aqui, ó, menos 2. Então, o somatório das cargas parciais tem que ser igual à carga do ânion, certo? Um exemplo aqui agora. Compostos aqui, ó, tetracloreto de carbono, aqui o clorofórmio, aqui, ou seja, tricloreto de carbono, de clorocarbono, enfim. Então, os números de oxidação dos carbonos são respectivamente quanto, pessoal? Então, letra A. Nesse carbono aqui, o NOx desse átomo de carbono aqui é 4. Aqui ele vai ser mais 2. Aqui 0. Aqui menos 2. E aqui menos 4. Tá? Bom, esses exercícios, pessoal, eu vou deixar aqui para vocês treinar, tá bom? Dá uma olhadinha nesse exercício para você pesquisar como que dá essas respostas aqui. Compare o número de oxidação do enxofre no aço sulfúrico e nos íons provenientes de sua ionização, como por exemplo o bisulfato e o sulfato. Tá? Então compara o número de oxidação no aço sulfúrico. Como é que você faz isso? Eu sugiro, por exemplo, que você faça aqui, ó, monta a estrutura de Lewis do aço sulfúrico, tá? Essa estrutura aqui é a fórmula estrutural do aço sulfúrico. Agora você tem aqui o H2 e CO4. Aqui você tem o H2 e CO4. Aqui você tem HSO4 menos. Então, como é que é a fórmula estrutural disso aqui? Enxofre